Quando a internet se popularizou, surgiram centenas e centenas de pessoas interpretando a Bíblia ao seu bel prazer. Na verdade, eram as antigas heresias com novas roupagens, e hoje nós temos aí vários mestres do engano pela internet. Bem, o nosso foco desse estudo seria o significado do pecado original, que é distorcido por várias vertentes e vários falsos mestres em nossos dias. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Conforme prometido, eu irei falar sobre o pecado original dentro das Escrituras e daqueles que também distorcem esta doutrina tão fundamental. Vimos no vídeo passado, você pode procurar playlist sobre o engano do pelagianismo nos dias modernos. E no vídeo anterior, nós vimos os estragos que o provisionismo, que é o irmão próximo do arminianismo, né? O provisionismo é o arminianismo com novas roupagens, né? E nós vemos que é um pelagianismo nos tempos pós-modernos. Bem, tem trazido bastante estragos o provisionismo, certo? Na mente de milhares de evangélicos aqui nos Estados Unidos, e depois vai ali começar no Brasil também os estragos, porque já existem livros em português, né, transmitindo essas supostas verdades, né, aos crentes através do Dr. Flowers, né? E nós vamos ver, senhores, que é realmente uma distorção e um pelagianismo que volta com novas roupagens e está estragando a mente de muita gente. Senhores, vamos ver então, analisar biblicamente e ver os erros e os acertos dentro deste tema tão importante. Sobre a doutrina do pecado original, como é chamada, né, na fé cristã existem nuances na compreensão do pecado original, embora a base da sua existência e transmissão seja amplamente aceita. As principais vertentes teológicas que oferecem perspectivas importantes sobre essa doutrina serão averiguadas agora, ok? Vamos observar primeiro a visão reformada, né? Na teologia reformada, enfatiza a doutrina da corrupção total como um aspecto central do pecado original. Esta visão, ela afirma que após a queda, todas as partes da natureza humana, elas foram corrompidas pelo pecado. O intelecto, a vontade, as emoções e o corpo estão todos sob a influência do pecado. Na corrupção total, também, essa doutrina não significa que o homem seria incapaz de fazer algo de bom em termos civis e morais, mas que ele é incapaz de buscar a Deus verdadeiramente, ok? Então sua vontade, a vontade do homem, ela está escravizada ao pecado e ele não pode por si mesmo escolher o que é espiritualmente bom e salvar-se, né? A regeneração pelo Espírito Santo é, portanto, indispensável. A luterana, né? Que vem de Martinho Lutero, né? A tradição luterana nós vemos também que sustenta uma forte visão do pecado original, definindo como uma total falta de fé e confiança em Deus. Para Lutero, o pecado não é apenas a prática de atos errados, mas uma condição intrínseca da natureza humana. Ele via o pecado original como uma doença que afeta a substância do ser humano, tornando-se totalmente avesso a Deus. Essa condição resulta na incapacidade de cumprir a lei divina ou de merecer a salvação. A justificação pela fé somente é a resposta para essa condição através da graça de Deus em Cristo Jesus. A visão arminiana, que foi desenvolvida por Jacó Arminius, concorda com o pecado original, que resultou da corrupção da natureza humana. No entanto, ela difere dessa condição da corrupção e da capacidade da vontade humana.
Os arminianos, eles acreditam que embora o pecado tenha enfraquecido e corrompido a vontade, eles têm algo chamado a graça preveniente de Deus que restaura a capacidade humana para responder ao Evangelho. Essa graça preveniente permite que o indivíduo coopere com Deus na salvação, ou seja, que ele possa escolher crer em Cristo. Portanto, a depravação não é total a ponto de anular completamente a responsabilidade humana de aceitar ou rejeitar a oferta divina da redenção. Para o pecado original, nós podemos fazer uma comparação com outras perspectivas cristãs, tá? É útil notar que outras tradições cristãs entendem o pecado original com uma ressalva, né, em algumas particularidades com a visão protestante. Por exemplo, na perspectiva oriental, né, ortodoxa oriental, a Igreja Ortodoxa Oriental reconhece a queda e as suas consequências, mas tende a evitar o termo pecado original, no mesmo sentido que a Igreja Ocidental. Eles preferem falar em pecado ancestral ou ancestralidade do pecado. A queda, ela introduziu a mortalidade, a inclinação para o pecado, mas não a culpa de Adão transmitiu a todos os humanos. A ortodoxia deles enfatiza que enquanto o pecado de Adão resultou na herança de uma natureza corrompida e na mortalidade de cada pessoa, vemos que ela é responsável apenas pelos seus próprios pecados. A humanidade, ela herda a doença espiritual e a inclinação ao pecado, mas não a culpa imputada no pecado de Adão. O que diz essa questão a Igreja Católica, né, Romana? Qual é a perspectiva dela? Bem, a Igreja Católica Romana defende a doutrina do pecado original, ensinando que ele é transmitido na propagação por uma imitação. Para os católicos, o pecado original não é um pecado pessoal, no sentido de um ato voluntário, mas uma privação da santidade e da justiça originais. Eles ensinam que o pecado original é removido pelo batismo, que confere a graça santificante e apaga a mancha do pecado. No entanto, a concupiscência, a inclinação para o pecado permanece e a luta contra ela continua ao longo da vida. São teológicas essas perspectivas cristãs. Eu não vou entrar em a perspectiva das seitas, ok? Mas vamos analisar o seguinte, o que a Bíblia diz, qual é o conceito da Bíblia concernente a esse quesito do pecado e do pecado original. Bem, no conceito bíblico, né, nós já vimos que o hebraico, o chatá, e no grego, chamartia, né, a principal palavra para o pecado significa errar o alvo, ou seja, você faz aquilo que não vai atingir o alvo certo, que é Deus, os princípios de Deus. Bem, sobre a questão, senhores e senhoras, do pecado original, nós não temos essa palavra pecado original, assim como também não temos na Bíblia a palavra trindade, ou seja, são expressões que as pessoas usam, mas é uma expressão teológica. Mas essas duas realidades, tanto a trindade como o pecado original, são conceitos bíblicos. Bem, a realidade do pecado é bem expresso também na Escritura, quando nós vemos, por exemplo, abrimos o Salmo 14, verso 3, que diz que todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então nós vemos aí os efeitos do pecado. E senhores e senhoras, o pecado original refere-se então ao estado caído, né, da natureza humana, herdado de Adão e Eva após a sua desobediência no Jardim do Éden, conforme narrado em Gênesis capítulo 3. Esse pecado não é apenas o primeiro pecado cometido, mas é visto como a fonte da qual a natureza humana herdou uma propensão ao pecado. Se você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5, né, versículo 12, nós encontramos dizendo o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, senhores, assim
nós vemos que em Romanos 12, o pecado ele seria herdado por todos os seres humanos, ok? Além disso, essa interpretação ela é fornecida através da própria Escritura, que diz aqui no verso 15, né? Pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, conforme Romanos 5,17. E nós vemos aí também Romanos 5,19, pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Dessa forma, senhores e senhoras, parece que Paulo está ensinando que o pecado de Adão produziu não apenas a consciência da morte, mas também um estado real do pecado. Para o grego original, nós vemos que finalmente, né, o aristo, hermaston, pecaram, é relacionado com os outros dois aristos, no verso 12, que o homem entrou no mundo pecado e a morte passou a todos os homens. Todos os três aparecem com aristos históricos e relatam o que aconteceu de fato no Éden. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, a palavra mais comum usada para o pecado é chatá, que em seu senso mais literal significa errar o alvo, como por exemplo em Juízes, capítulo 20, verso 16. Entre este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, dos quais atiraram com uma funda, uma pedra num cabelo e não erravam, chatá. Em termos morais, errar o alvo se refere ao fato de que a lei de Deus é o padrão do comportamento ético do qual efetivamente devemos nos apresentar. Assim, quando José diz, lá em Gênesis 39, verso 9, como, pois, cometeria tamanha maldade ou pecaria contra Deus, ele está dizendo com efeito, como eu posso cometer tamanha maldade e ficar aquém do padrão revelado na lei de Deus? Século V. Senhores, vamos ver alguns slides sobre algumas perguntas que as pessoas mais fazem sobre o pecado original. Por exemplo, por que Jesus não herdou o pecado original? Bem, na teologia cristã, ela ensina que Jesus não herdou o pecado original devido à sua concepção virginal pelo Espírito Santo. Ele não teve um pai humano, uma linhagem do pecado transmitida desde Adão foi interrompida, permitindo que ele nascesse sem uma natureza pecaminosa para ser o Salvador perfeito. Alguns perguntam por que Maria nasceu sem o pecado original? Dizem os católicos, né, que Maria nasceu sem o pecado original. Bem, na perspectiva protestante, ensina que Maria, embora grandemente abençoada, nasceu com a natureza pecaminosa herdada de Adão, como todos os humanos. A crença de que ela nasceu sem pecado, Imaculada Conceição, é uma doutrina na Igreja Católica, não sendo encontrada ou aceita pelas igrejas protestantes nem pelas escrituras sagradas. Alguns perguntam o que é pecado original? Bem, senhores, o pecado original é uma doutrina teológica que afirma que todos os seres humanos nascem com a mancha do pecado de Adão e Eva, o primeiro casal humano que desobedeceu a Deus no jardim do Éden. Outros perguntam, como surgiu a ideia do pecado original? Bem, a ideia do pecado original foi formulada por Santo Agostinho, um dos mais importantes teólogos da Igreja Católica no século V. Ele acreditava que o pecado de Adão e Eva havia corrompido toda a natureza humana, tornando o homem incapaz de salvar-se por si mesmo. Algumas pessoas podem nos perguntar qual é a visão dos ateus e agnósticos sobre o pecado original. Bem, para os ateus e agnósticos, o conceito de pecado original não faz sentido, já que não acreditam em um Deus que tenha criado o mundo e estabelecido regras morais para os seres humanos. O conceito de gnóstico de pecado original, e no gnosticismo, o pecado original é reinterpretado vendo a morte como punição e não transmissão natural. Mas o que dizem os críticos sobre o pecado original? Bem, os críticos do pecado original argumentam que essa doutrina é injusta, já que condena todos os seres humanos por um pecado que não cometeram. Além disso, questionam a ideia de um Deus amoroso e justo que puniria toda a humanidade por um erro cometido apenas
por duas pessoas. E assim, senhores, embarcam, né, Natan Rufino e tantos outros que dizem que não existe o pecado original. Dr. Flowers, por exemplo, do provisionismo, e tantos outros que querem ver somente o amor de Deus e não conseguem ver nessa doutrina o amor de Deus, mas ela está lá nas Escrituras. Entre o pecado original e a salvação em diferentes tradições religiosas é algo que não se pode negar. E a relação entre o pecado original e a salvação varia de acordo com as diferentes tradições religiosas. Algumas defendem que a salvação é alcançada através da fé em Jesus Cristo, enquanto outras afirmam que é necessário seguir determinadas práticas religiosas ou cumprir certas obrigatoriedades morais para alcançar a salvação. A minha posição é que o homem está totalmente corrompido e que ele precisa de uma graça que venha de cima, que é Deus, através de Jesus Cristo, para que ele possa ser alcançado por esta graça. Nós herdamos sim o pecado de Adão e Eva e nós se tornamos pecadores conforme diz as Escrituras. E não vai ser obrigações morais, não vai ser minhas obras que me salvarão, mas somente Jesus Cristo, através da sua misericórdia e graça. Até o próximo vídeo, fique na paz e nos vemos por aí.